situações, elas para mim servem pra caramba, todas elas. Se eu não estou reinando sobre uma situação, porque está faltando o quê? Sabedoria. Só isso, mais nada. Aí o que eu faço? Vou procurar isso aí, ó. Eu sou bobo? Você acha que eu vou correr atrás de psicólogo, pregadores aí de autoajuda? Eu não vou fazer isso não. Eu vou buscar a sabedoria que está me faltando. Porque quem é sábio, reina. Você nunca vê um sábio para baixo, você vê só para cima. Porque ele sabe como fazer nas dificuldades, ele sabe, por isso que ele é sábio. A palavra de sábio é isso, ele sabe como se comportar e contornar uma situação difícil na sua vida. Então eu aproveito esses ganchos e falo, opa, peraí, onde eu estou falhando aqui? Por que eu não estou reinando? Quer dizer, por que eu não estou bem diante da situação? O que está acontecendo comigo? Eu não ponho culpa em ninguém, eu não. Porque ninguém entra na minha vida para me atrapalhar, ninguém. É só eu. Eu mesmo que entro na minha vida para me atrapalhar. Então, como sou eu, falo, olha, onde eu estou errando? Onde esse eu está errando aqui? Eu tenho que consertar isso. Porque o que está de fora não pode entrar aqui, porque maior é o que está em... Pronto, então não entra. Se entra, eu assento e começo a estudar. Falo, opa, peraí, aonde eu estou falhando? Como é que eu estou fazendo? Que palavra que eu devo aplicar? Que confissão que eu devo aplicar agora nessa situação? Nunca coloco culpa em ninguém, abençoado. Não posso. Se eu fizer isso, eu estou completamente fora do plano e do propósito de Deus. Aí um abismo chama outro abismo. Aí a vida vira um bagaço. e o culpado somos nós mesmos. Eu lembro que JH, numa do seu apostolado, ele diz, olha, que nós devemos ser como uma vaca que tropeça uma vez só no obstáculo e não volta mais ali. Ele nunca mais vai errar naquele. Ele errou naquele e falou, opa, porque, olha, você não é proibido de errar. Pelo contrário, tudo te é, você pode errar. Agora você vai ver que o erro que você cometeu, esse troço não foi bom não, cara. Eu me dei mal nessa. Então, não me sinto condenado, não precisa de eu pedir perdão pelo pecado, mas precisa que eu conserte. E não cometa o mesmo erro, porque se eu cometer o segundo, o que vai acontecer? Vai aumentar o sofrimento. Se eu cometo o terceiro no mesmo local, aumenta mais, e assim vai. Vai só crescendo. Depois você fala, pô, estou no abismo, agora tem como eu sair disso aqui mais. Então nós hoje temos a sabedoria de comportamento, proceder. O proceder de um cortado na graça tem que ser totalmente diferente daqueles que não são cortados. Totalmente, 100%. Tem que ser o contrário, é o oposto. Porque um está em trevas e o outro está na luz, então tem que ser o contrário. Assim é, abençoado? Você recebe assim? Dê uma salva de palmas aos anjos. Esses são maravilhosos. Esses que nos ajudam no dia a dia, meu irmão. Abafada. Então vamos nossa palestra de hoje, nossa oração, a nossa confissão, que o título é oração. Nós vamos falar sobre oração. Vamos pagar um preço aqui agora. Vou pôr todo mundo de joelho e clamar a reunião toda. Clamarás. Os crentes falam assim, por que você fica zombando da gente? Falei, não estou zombando de você, estou zombando do seu mestre, de você não, porque você não tem culpa nenhuma, você faz
porque o seu mestre te ensinou, e ele ensinou errado, por isso que você está nessa situação aí. Agora para mim, você é um abençoado, um perfeito, completo. Agora eu faço isso que te desperta, você fica pelo menos com raiva, e quando uma pessoa fica com raiva, é porque ela quer conhecer a verdade, ela quer. Agora se ela fica, tá bom, tudo bem, aí pronto, você pode desistir, que esse aí não quer saber da palavra. Então eu incomodo mesmo, a minha função é essa, é tirar a pessoa de um abismo. E nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo, que é mestre em oração. Ele diz o seguinte: orai sem cessar. Então melhor do que ele não tem. Tem alguém? No Antigo Testamento eles oravam sem cessar? Não. Jesus de Nazaré orava sem cessar? Não. Ele tinha que ir para o monte. Ele diz, olha, quando orares, entra no lugar, no teu quarto ali, e em silêncio fala com o Senhor. Então o cara tinha que sair, procurar um quarto para ele entrar. Ele tinha que ter um local físico, vai para o santuário, vai para o templo. Chega lá 4 horas, 5 horas da manhã, fica até 6 horas, orando, aí quando ele acaba a oração, acabou, ele não está orando mais. E o nosso apóstolo, ele ensina diferente. Ele diz, orai sem cessar. Como que uma pessoa pode orar sem cessar? Aí que está, só os cortados na graça que conseguem fazer isso. Quem não é cortado na graça vai ter que procurar um tempo para orar. Então ele está fora do quê? Do novo pacto, que é de melhores e superiores promessas. Ele está fora da visão de Deus, e os anjos não podem fazer muita coisa para aquela pessoa, porque ela está em desobediência à doutrina dos gentios, que Paulo trouxe, que diz, orai sem cessar. Agora isso é uma aprendizagem, e nós temos essa capacidade. Primeiro, nós não temos igreja, nós somos o quê? A igreja. Então nós não temos visão de 4 paredes de igreja, e que o lugar ali é o santuário de Deus. Nós não temos essa visão. Por isso que nós daí começamos a entender que nós temos a capacidade, sim, de orar sem cessar. Temos essa capacidade, porque nós não dependemos de 4 paredes, nós não dependemos de um lugar que foi consagrado para a oração, nós não dependemos disso. Por quê? Isso é lugares que estão fora. Se a pessoa mora lá do outro lado da cidade, até ele chegar aqui para orar, ele já perdeu o quê? 2, 3 horas para poder chegar aqui. E nesse momento ele não esteve orando, porque ele acha que oração é só quando chega no lugar que foi consagrado por Deus. Que os pastores jogaram óleo, incenso, e pagaram o preço, e jejuaram ali, e disse, Senhor, essa casa de ti, Senhor, desce aqui agora. E ali eles têm aquele lugar como lugar privilegiado para a oração. E nós sabemos que isso é o quê? Uma má administração. Uma má administração. Estão completamente enganados. É chamado espírito de engano, espírito do erro, que está rodeando a igreja do Senhor, que não tem o conhecimento da graça de Deus. E a oração se tornou a chave do sucesso. Heresia. Oração é a chave do sucesso. Isso é heresia. A oração do sucesso é o quê? Conhecimento da graça de Deus, do Evangelho do Senhor. Essa é a chave do sucesso de um cristão. E como os falsos mestres, falsos líderes, falsos profetas trouxe uma imagem errada e um conhecimento errado, tem levado ao povo a um sacrifício de tolo. E eles não têm alcançado absolutamente nada, a não ser choro, tristeza, queixa.
Por quê? Porque tiveram o ensinamento que a oração é a chave de tudo. Olha a inversão da palavra. Oração da libertação, oração disso, oração daquilo. E a palavra simplesmente diz, pelo próprio Jesus de Nazaré, e conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. Quem liberta é a verdade, não é a oração. A oração não liberta ninguém, pessoal. Biblicamente, cortando a palavra entre o Antigo e o Novo Testamento, a graça e a lei, a circuncisão e a circuncisão, oração, é outro departamento importante, é o conhecimento. Porque a boca fala do que está cheio, o coração. A mente do homem, então, quando ele libera o quê? Conhecimento, sabedoria, aí ele reina. Assim é? E nós vamos ver aqui Paulo, mestre da oração, único, não existe outro, é o mestre da oração, é Paulo. Ele vem dizendo aqui em 2 Tessalonicenses 16 e 17, depois de 2 Tessalonicenses 3, de 1 ao 3, nós até trouxemos essa palavra. Nós vamos ver aqui Paulo referindo-se a um povo chamado os Tessalonicenses, de Tessalônica, uma igreja que foi levantada pelo próprio Paulo e lançado o fundamento para essa igreja, para ela andar firme. E Paulo pede ela oração. Mas de quem? De uma igreja, de um povo que estava o quê? Fundamentado em Cristo Jesus, que é o fundamento da igreja. E não em Moisés. Moisés é uma situação, Paulo é outra situação. E se nós não soubermos administrar isso, a gente cai nesse engodo que está aí, aonde está a maioria do povo vivendo mal. Não, eu estou bem, Como é que você estava ontem, anteontem, ano passado, e esse ano? Como é que está a sua família? Como é que estão as suas emoções? Como é que estão os seus sentimentos? Suas visões? Nós vamos fazer várias perguntas que não batem com a graça de Deus. Respostas que não teremos, que será compatível com o segundo pacto, que é de melhores e superiores promessas. E Paulo vem dizendo para esse povo assim, ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu consolação e boa esperança pela graça. Tudo é graça, que é evangelho, não é agradecimento. É evangelho, é um pacto que tem doutrina, que tem instrução, que dita o seu levantar e o seu deitar. 17 ele diz, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Aí nós vamos lá em 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 3, olha aqui. Finalmente, irmãos, então ele está falando para um povo que encontrou o que? A consolação, através da palavra, através da graça, ele encontrou alguém dessa forma, que ele mesmo foi o educador dessa igreja, dessa cidade de Tessalônica, que havia várias pessoas, é uma cidade grande, onde havia, como se diz, bairros aqui, havia um grupo aqui, outro grupo ali, mas tudo em Tessalônica, e Paulo era o pastor desse povo, era o apóstolo dele. Então ele vem dizendo, finalmente, irmãos, agora, finalmente, que eu sei que vocês têm a consolação, têm a graça de Deus, esse evangelho, da incircuncisão que molda a mente e coração para servir 100% ao Senhor, não na lei de Moisés, mas em Cristo. Eu estou pedindo vocês, irmãos, orai por nós. Então Paulo não pedia oração para qualquer um, pedia? Não pedia. E nós vemos um sistema que diz assim, olha, quando é pastor, então, o pastor, ora por mim. Você nem me conhece, cara. Ô irmãos, eu peço aos irmãos para orar para mim, individualmente. Ô José, ora por mim. Na hora que você estiver na sua casa lá, você entrar no quarto, ou quando você for lá no monte jejuar, ô José, ora por mim. Eu nem conheço o José.
Eu nem conheço o Alisson, não conheço o Adriano, como é que eu vou pedir oração de alguém que eu não sei como está a vida dele em Cristo? Me dá seu nome, me dá a carteira, me dá uma camisa, ou uma meia, ou uma cueca, uma foto, eu vou levar lá para minha igreja orar para você. Olha, abençoado, são certas atitudes que na Bíblia é uma bênção, que eles o quê? Bagunçaram. Pegaram a palavra oração, meu irmão. Como é que a gente usa, que eu uso aqui sempre? Tirar o valor, banalizaram essa palavra. Irmão, ora por mim, irmão. Você não me conhece. Não, mas espera aí. Oração tem que ter base, tem que ter fundamento. Alguém que conheça exatamente a graça, esse evangelho, essas 14 epístolas de Paulo, vai fazer a oração correta. Porque se não for assim, pessoal, você está entrando numa furada. Aí o cara vem e pergunta, nem te conhece, para que você quer que eu ore? Aí você começa a abrir a sua vida para a pessoa. Não é assim que acontece? Daqui a pouco aquele abençoado que não está crescido na graça nem no conhecimento, falou, a irmã ali está uma situação difícil, rapaz. Aí começa a fofoca espiritual. Daqui a pouco, só a torcida do atleta já está sabendo de tudo que aquela pessoa está passando. Porque quando ele começa a orar, ele fala assim, Deus, eu entro na sua presença agora. E apresento o meu irmão Alisson diante de ti. Pronto, Alisson, sua vida ali agora está ferrada. Que ele vai começar agora a falar, olha, o irmão está com muita luta. Senhor, ela está com muito, Senhor, ele está com muita luta, e ele me pediu para mim orar em nome de Jesus para o Senhor abençoá-lo. E a situação dela é essa, ele está doente, ele está precisando de dinheiro, ele está com problema na casa dele com a esposa dele. Pronto, bagunçou ele. Acabou com o Alisson, porque ele contou para todo mundo que não sabia nada da vida dele, virou que é uma fofoca santa. Não é assim que eles fazem? Gente, vem cá, vamos orar para o irmão lá, ele está precisando de emprego, vamos estar orando para ele. E muitas vezes, deixa eu dizer para você, o alvo gosta, não é isso? Aí ele chega lá e fica com a carinha dele, irmãos, ora por mim, não é isso? Pede para mim, meu irmão, porque eu não sou filho de Deus, você entende? Eu não conheço Deus, não conheço a palavra, Deus me desprezou, eu não valo nada. Ora, quem sabe Deus ouve você e não meu, mas ouve você. Então, abençoado, você vê aqui o apóstolo, um homem de conhecimento e sabedoria, pedindo oração a um povo que encontrou a consolação de Deus pela graça. Então esse é um povo o quê? Maduro, eles sabem o que tem que fazer. Eles sabem o que tem que fazer. Olha, então veja bem, ele não pede a ninguém, né? Isso não é para qualquer um, abençoado. Você não tem que fazer isso. E você vê Paulo pedindo aqui alguém para orar para ele individualmente? Você vê ele pedindo à igreja. Tudo de Paulo era a igreja. E ele estabelecia o que a igreja deveria orar, em que ela deveria orar. Porque Paulo, ele diz que ele nunca precisou de ninguém. Paulo não precisava de ninguém, não. Se ele tinha as lutas dele, era ele e Deus. Ele não saía correndo, batendo na casa dos outros, pedindo, pelo amor de Deus, oração, comida, bebida, dinheiro. Ele não fazia isso. Porque Paulo sabia em quem ele colocou a sua o quê? Confiança. A sua esperança estava no Senhor. Assim é? Então, olha, se alguém chegar aqui e falar que está orando por você, não, se ele falar que ele está confessando para você, fala, cara, quem é você para fazer isso por mim? Cara, eu sou um Deus. Um Deus não precisa de confissão, de oração de ninguém. Rechaça, porque uma pessoa que fala isso individualmente, ela está querendo te dominar. Para você ser o quê? Dependente dela.
Não, eu estive orando, estive confessando para você. Pode saber que a intenção dele ali é o quê? Dominadora. Ele quer te levar debaixo das suas garras. Eu digo, se você me pedir para orar, eu vou dizer, ô abençoado, com toda a educação, ore você mesmo por ti. Você tem um conhecimento. Ah, pastor, eu estou confessando a seu favor. Ô, meu irmão, muito obrigado. Eu não preciso da tua confissão. Porque o mesmo Deus que você tem, eu tenho. A mesma palavra que você tem e promessa, eu também tenho. Então eu não preciso de você. Como você também não precisa de mim. É bem assim, isso é a igreja. É bem assim, porque aí ninguém é pego por ninguém, tá? Porque quando você começa a contar problemas seus para as pessoas, você está procurando o quê? Oração, meu irmão. Você está pedindo oração. Estou com a situação assim na minha casa, lá no meu trabalho, na minha vida. Você está pedindo oração. Você não está ligado com o céu. Você não está ligado com o teu anjo. Você não há ligação. Você está na carne. E você está precisando de socorro. E quem é socorro? O Senhor é socorro bem presente. O Senhor. Ele não falou que a igreja não, e nem individualmente. Ele é socorro. E você e eu temos que experimentar isso, abençoado. E Paulo vê isso e conversa com uma igreja e transfere agora para nós que estamos na sobreedificação as mesmas bases. Se você não crescer na graça desse jeito, você é totalmente dependente, menino. E Deus não vai poder confiar através dos seus anjos nada nas tuas mãos. O seu dom está apagado, você não está revivando o teu dom. O seu dom é conhecido quando a cobertura vê você totalmente dependente do Senhor e da sua palavra. Porque como que Deus vai usar alguém que não tem essa firmeza? Não pode, abençoado. Muitas vezes a pessoa diz, me usa, Senhor. Não. Você chora à toa. Você começa a orar, você começa a chorar, tremer, babar. Não vai dar. Você não é uma pessoa firme. Se você está numa aflição, numa leve momentânea que eu te dei, você grita, você pula, você pede oração para todo mundo, você faz corrente, você faz voto. Cara, eu estou aqui para te estruturar, para me ver se você aguenta o que eu tenho para te dar. E eu vejo que você não aguenta, então não te dou. Deus não coloca carga além do que você pode suportar. Como que Deus vai enriquecer alguém que não tem estrutura? Te pergunto, como é que vai ser? Como que Deus vai enriquecer alguém se você não é um semeador dadivoso? Não vai, pessoal. Ele vai te preparar primeiro, para depois começar a dar semente sem limite para você. Então nós temos que ter essa habilidade, e a temos, você recebe assim? Padre. Então, a oração pedida aqui por Paulo foi a um povo que tinha crescimento na graça e intimidade com Deus no conhecimento, na boa fragrância do conhecimento. Então não foi para qualquer um. Aí em 2 Tessalonicenses 1:3 ao 6, ele diz o seguinte: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Então Paulo exaltava muito a igreja de Tessalônica, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com outros, para com os outros, vai aumentando. Então o povo é um povo que tem o quê? Crescimento. Cada dia a gente tem que ver que você cresceu mais. Faz uma análise, você primeiro. Ano passado, você cresceu? Esse ano dá para você fazer uma análise e ver o que aconteceu o ano passado? De janeiro a
dezembro, houve algum crescimento, houve algum aumento no seu relacionamento com Deus e com a igreja? Então Paulo está dando essa dimensão para eu e você enxergarmos, para ver aonde nós estamos, ou se estamos parados. Não, a vida continua a mesma. Então acabou, meu amigo, você está fora disso aqui, ó. O mútuo amor uns para com os outros vai aumentando, de tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância. Ó, como é que você vai pedir oração para alguém que não tem isso aqui? Você é louco, você está caçando chifre na cabeça de cavalo, você vai encontrar problema. Então ele vem dizendo, de tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós. Então Paulo viu aquele povo crescendo na fé, no conhecimento, no mútuo amor, né, da igreja de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então esse era um povo que o quê? Pregava a palavra. Perseguição, meu irmão, só vem quando você prega o evangelho da graça. Então, para mim saber se você está bem, eu tenho que ver as suas tribulações e as suas perseguições. Se está porque eu fiz algo de errado, ou se está porque eu fiz algo de bom pregando o evangelho. Então Paulo viu uma igreja o quê? Madura, uma igreja que tinha conhecimento. Então essa igreja poderia orar por Paulo, por Silas e por todos aqueles que estavam junto com ele, porque era um povo de uma estrutura violenta, tinha uma mente, uma comunhão com Deus imbatível, abençoado. Então lá em em 2 Coríntios 2:14, olha aqui para você ver que coisa linda. Ele fala da igreja de Corinto também. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha, as pessoas têm que conhecer Cristo na sua vida, não é você. Sabia? As pessoas têm que ver Deus na minha vida, Deus na sua vida. Olha, esse está sendo o meu compromisso, em fazer com que as pessoas vejam Cristo, vejam Deus em mim. Se ela conhecer o morão, ela vai conhecer a carne. É lógico. Então eles têm que começar a me conhecer quem verdadeiramente sou, um cristão. E para isso tem que exalar a fragrância do conhecimento. Quando eles assentarem com você, a pessoa abre a boca assim, caramba. Eles têm que falar assim, caramba. Agora ele conhece você, fofoqueiro, brigador, xingador, chato, nojento. Pera, discutidor, raivoso. Eu falei, Cristo? Esse aí é o falso. Esse aí é o falso. Então nós temos que honrar isso aqui, pessoal. Nós temos que honrar isso aqui. Eles têm que sentir a fragrância do conhecimento de Cristo em nós. Cristo é o bom perfume. E as pessoas, quando tiver um lugar cheirando mal, quer dizer confusão, você chega, opa, chegou o bom perfume, vai resolver agora. Traz uma palavra aí nessa situação. Você vai lá no seu bom tesouro, saca o bom tesouro e sai pela tua boca. E as pessoas dizem, glória a Deus. A palavra é glorificada quando nós temos um compromisso sério com a graça de Deus. Para um filho desse, o que pode ser impossível? Nada, abençoado. Tudo te é possível, porque você crê totalmente na palavra. Nada é impossível para você, porque você se tornou o quê? A imagem real de Cristo e de Deus na terra. Então hoje eu fico procurando isso, o que as pessoas vão falar de mim?
Eles falam, rapaz, você é gente boa. Muitas vezes não sabe falar que é Deus, que é Cristo, mas você vê semelhança na palavra. Fala, eles estão falando que eu sou espiritual aí, ó. Eles estão vendo Deus em mim, caramba. Olha só que coisa tremenda, que glória, né? Exala a fragrância do conhecimento. Então a oração paulina só tem um alvo. Nós vamos ver o alvo aqui da oração paulina, que está lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3, volta de 3, volta, tá? Não vai para frente não, volta. Esse. Aí. Não. 3, 1 ao 3. É esse aí, ó. 3 ao 6. Não, peraí, tá errado. 1 ao 3 é o outro. 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 3. Está atrás. Se você for para frente, você não vai achar. É lá o primeiro texto. Aí. Então ele vem dizendo aqui a oração paulina. Essa é a oração paulina. Essa é a oração de Paulo. Ele diz, no versículo 2 ele diz, aliás, no versículo 1, finalmente, irmãos, orai por nós, para que eu seja curado. Está escrito isso aí? Para eu ser abençoado, expulsar demônio que me perturbou a noite toda. Exu Trecarru me fez uma confusão essa noite. Ora para mim, irmão. O diabo está nervoso comigo. Ora para mim, irmãos. Não é assim? Irmão, estou com as contas para pagar aí, o negócio está difícil, rapaz. Eu conto com a oração dos irmãos. Não é isso? Não é assim? Irmão, meu marido está me deixando. Ora por mim, irmão. Irmão, minha mulher está me deixando. Ora por mim, irmão. Estou sem emprego, meu negócio está ruim. Olha para mim, meu irmão. Olha aqui, abençoado. Finalmente, irmãos, eu estou precisando de uma oração. Porque Paulo não precisava de oração de ninguém, mas aqui chegou uma situação que ele precisou da igreja. No momento certo, na hora certa, ele pediu a oração para a igreja certa. A igreja que passava tribulações e perseguições. Então ela sabia o que peso tinha isso. Porque quando você não sabe um peso de uma coisa e a pessoa fala, se você vai para uma pessoa que não sabe, ele diz assim, olha, irmão, tudo está bem. É fácil falar tudo está bem, que você está bem, mas para ele não está. Não é isso? Então essa palavra tem que ter um encaixe. Mas preocupa não, senhor. O cara está talvez numa situação ali, passando na tribulação, rapaz, o troço da violência, você joga um balde de água gelada no cara. Você fala assim para ele, olha, tudo está bem, irmão. Pera aí, não é assim. Você pediu oração para a pessoa mais errada, mesmo dentro da igreja. Ela não sabe o que você está vivendo, porque ela não sabe o que é tribulação e passar por perseguição. Ela não sabe, porque se ela soubesse, ela não falava isso não. Ou ela falava assim, olha, irmão, tudo está bem, irmão. Eu creio que a palavra de Deus e os anjos estão nisso. Aí o tudo está bem, tem peso de glória. Agora você falar tudo está bem e deixa a coisa para lá, você é infantil. Você não está sabendo o peso da responsabilidade, é melhor você não falar nada então. Se você não sabe confessar corretamente, não fale. Então, Paulo aqui, ele vê uma situação. E ele diz, finalmente, irmão, estou precisando de vocês. Orai por mim. Para o quê? Que a palavra do Senhor se propague. E seja o quê? Glorificado. Olha, Paulo era maduro e escolheu uma igreja madura para pedir oração. Para uma situação madura e mais importante da festa da terra, que é a pregação da palavra e que ela fosse o quê? Glorificada. É o que vocês fazem aqui, quando a palavra em casa, você bate palma e diz, papai, está sendo glorificada. É a palavra que está sendo glorificada. Esse é o mais importante. Por isso que o pregador da graça tem que ser um pregador da graça, não é da desgraça. Então ele diz, olha, para que a palavra se propague, primeira coisa, e seja glorificada.
como isso também está acontecendo entre vós, porque era um povo que estava sendo glorificado, porque eles eram perseguidos e atribulados, porque eles eram pregadores da palavra, e o sistema religioso batia pesado com eles, os religiosos. O político também. E para que, segundo, sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Olha para você ver, abençoado. Então Paulo, ele tinha 2 assuntos sérios para a igreja orar, e mais nenhum, é que a palavra se propague e sejamos livres dos homens maus e perversos. São 2 coisas que Paulo pediu para orar. Paulo não pediu orar porque ele estava com dor de barriga, ele não pediu para orar porque ele estava com dor de ouvido, ele não pediu orar porque ele estava com dor de cabeça, que ele estava com o dedão do pé doendo, inflamado, ou tinha umas bolotas na perna dele, estava com problema de fígado, de rins. Isso não é oração, isso é uma clínica. Isso é uma clínica. E Deus vai operar. Bom, então Deus é o médico daquela clínica, vai fazer cirurgia em todo mundo de graça. Olha, heresia pura, abençoados. Então a igreja está marcada por hereges e hereges, levando ao povo, conduzindo ao povo a algo que não tem fundamento nenhum bíblico. Porque na graça eu e você somos o quê? Abençoado com todas as bênçãos. Somos curados e sarados pela chaga de Cristo há 2000 anos atrás. Pecado já foi anulado. Então que oração é essa, companheiro? Onde vocês inventaram isso? Onde vocês criaram isso? Isso se chama ganhos desonestos, porque as pessoas usam a palavra oração, principalmente os líderes, e treme a sua voz e cria aquelas maquinações todas para te tomar dinheiro. E você paga para receber oração, porque o culto é o culto de oração. Heresia, culto de oração, isso é heresia, cara, isso não existe na Bíblia. Culto de libertação, heresia. Você já está liberto pela palavra, você já está curado e sarado, você é um abençoado com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Você não precisa de mais nada, meu irmão. Você precisa de conhecimento, para que essa palavra possa destrancar toda a riqueza que você e eu já temos em Cristo Jesus, para poder desfrutar. Padre. Então, a oração, meu irmão, que Paulo pede aqui é para isso. Não é oração farisaica, que vai na praça pública e fica orando para todo mundo ver. É assim que a gente vê, não é isso? Nas praças públicas eles pegam e dizem: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na tua presença agora, porque antes eu não estava, agora eu entro. E peço agora, Senhor. Aí começa lá, parece um galinheiro desativizado ali. Aí começa aquela confusão. Depois todo mundo viu a oração do pastor. Rapaz, oração do pastor? Ué, eu pensei que era a graça, a palavra que era importante para você, a oração do pastor. Aquele pastor é muito abençoado, rapaz. Quando ele vai para a igreja, o fogo cai. Aonde a palavra está sendo glorificada ali? Que oração é essa? Baseada em que na palavra? Que no antigo pacto tinha oração, mas na oração judaica eles tinham contexto para fazer aquela oração, e Deus aprovava. Você não é judeu, você é gentio, o que você está fazendo com essa oração? Comércio. Eles são gananciosos e estão em ganho desonesto e mercadejando com uma palavra extraída dentro de um pensamento deles para extorquir a igreja. Com maldições sois amaldiçoados. E nós levantamos, abençoados, pregadores da graça, para denunciar isso, porque nós não concordamos com isso. E quando você não concorda com uma coisa, você tem que falar, meu irmão. Porque quem cala, consente. Se você não debate aquilo, você está consentindo aquilo, então você está igualzinho.
Falei, que é isso, meu irmão? Vamos cá na Bíblia. Tem que mostrar na Bíblia também, viu, abençoado? Você gosta de me falar, eu acho, eu penso. Ah, não, eu acho que não é assim, eu penso que não é assim. Não é dessa forma. Você tem que pegar a palavra e ter a fragrância do conhecimento. Eles dizem, você está certo. Porque está escrito. Se está escrito, eu creio. Aí você tem que combater com a palavra. Com a palavra. Com a palavra. Com a palavra. Da graça de Deus, mostrando que nós estamos vivendo um outro tempo, que é o tempo gentílico e não o tempo judaico. Você recebe assim? Você vai pedir oração para quem agora? Irmão, precisando de uma oração lá, o negócio tá brincadeira não, rapaz. Essa crise, eu estou precisando de oração. Vamos orar para o Brasil melhorar. Quanto mais você ora para ele, meu filho, dá o contrário, dá um reverter, ele está piorando. Porque nós não temos nada a ver com essa nação. A nossa nação é a igreja do Senhor. Essa nação é feliz. Essa nação é feliz. Porque essa nação, Deus é Senhor. Porque o que corre é o quê? É o evangelho, é a doutrina. Esse é o mandamento de Deus. Aí fora, Brasil, Estados Unidos, China, Europa, toda a mesma merda. É a mesma coisa. Vamos orar, aqui ó, a outra heresia. Vamos orar para Deus colocar um presidente crente, um pastor. Olha, eu não quero isso nunca na minha vida, porque aí vai começar a perseguição violenta sobre nós, abençoados. Que é isso? Vamos colocar um homem de Deus no trono. Eu quero isso. Ele vai governar com democracia, ou então com legalismo, e não com a graça. E Deus não tem nada a ver com o governo da terra. Deus tem o governo dele na igreja, e os que não são do governo de Deus na igreja, pela constituinte da graça, vão ser exterminados da terra. E aí nós reinaremos aqui. Novos céus e nova terra, e um novo povo, que somos nós, o corpo glorificado. Assim é?